Aline Mariano é uma comunicadora com mais de 18 anos de experiência em comunicação, criação, gestão de projetos de audiovisual e mídia e posicionamento de marcas, além de ser palestrante e mentora. Ela atua na liderança de projetos de grande impacto na emissora em que trabalha, alcançando relevantes índices de audiência. Alguns de seus projetos levaram apresentadores a ganharem prêmios. Hoje, ela vem aqui no Executive Talk mostrar que a comunicação é a habilidade mais importante do século e precisa ser explorada de forma intencional para o sucesso de marcas pessoais e corporativas. Espero que gostem! Olá pessoal, está começando mais um Executive Talk e hoje eu tenho a honra de receber a Aline Mariano. Aline, muito obrigado por ter vindo. O tema que a gente vai falar aqui hoje é extremamente importante, conecta com a carreira executiva e conecta com o mundo em geral. Então é um prazer trazê-la aqui. Eu sei que tem muito papo que vai agregar. Eu que agradeço, Joel. Eu acho que é super importante falar sobre comunicação, porque a comunicação é a habilidade do século. Então você dominar a comunicação é você dominar o maior recurso que a gente tem em mãos. A gente costuma falar, ontem eu encontrei uma referência nesse meio de comunicação, que é a Carol Portilho, e ela falou uma coisa muito importante, que a comunicação é o petróleo do nosso momento. Então, certeza. Quem domina a comunicação, domina o mundo. Você pode chegar onde você quiser. Com certeza, porque tem aquela coisa, né, de pessoas conectam com pessoas. Exatamente. Então, se você se comunica bem, consegue passar bem a mensagem, é aquela coisa até da energia, né, Aline? E você tem um tema que você me mandou e tal, que é aquela coisa da comunicação de dentro para fora. Isso. Né? Como que é isso? O que é exatamente essa questão da comunicação de dentro para fora e tal? Eu costumo falar que a comunicação, ela é de dentro para fora, tanto no mundo corporativo, quanto uma marca pessoal. Por quê? Pensa que uma empresa, ela é um corpo. Todos os membros desse corpo, ele precisa estar em sintonia. E como você faz isso? Através da comunicação. Ou seja, todas as pessoas que estão ali dentro da minha empresa, elas têm que saber onde elas estão. Elas têm que estar envolvidas aonde elas estão. E eu faço isso através da comunicação. Ou seja, transmitindo os valores, o propósito, as pessoas sabendo o objetivo que elas têm que alcançar, as pessoas sabendo o valor que ela tem que defender, ela vestindo a camisa daquilo ali que ela está representando. E a mesma coisa é uma marca pessoal. Por quê? Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu posso oferecer, as minhas fortalezas, se eu não estou convicta com isso, eu não vou conseguir me comunicar. Entende? O dentro, na minha mente, se a minha mente está confiante, se eu sei o que eu tenho para oferecer, a comunicação ela é consequência disso. Eu vou conseguir transmitir isso para as outras pessoas. Legal. Bom, se não é você que sabe o que você é, o que você tem para oferecer, não são as pessoas que vão saber, né? E o importante, Joel, as pessoas elas querem se sentir seguras. Elas querem ter confiança. E elas só conseguem sentir segurança quando a outra pessoa transmite, ela sabe o que ela está falando. Por isso, volta no mundo corporativo, quando eu estou dentro de uma empresa. Se eu sei aonde eu estou trabalhando, se eu estou envolvida, eu visto a camisa, eu estou feliz de estar aqui. Eu conheço esse produto como ninguém. Quando eu falar dele para uma outra pessoa, eu vou ter propriedade, eu vou transmitir tanta segurança que não vai ter dúvida de que essa caneca é boa. E é interessante porque no Instagram a gente vê muitas pessoas falando uma propriedade daquele tema e em algum momento a gente nem para falar, mas peraí, de onde que essa pessoa sabe tudo isso? Ela falou, me convenceu e daqui a pouco eu tô até comprando e tal. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas de falar, mas peraí, a pessoa falou, mas... Quem disse que ela tem razão, né, e tal, mas ela falou com tanta propriedade que a gente acreditou. Tá aí o poder, né, e a magia da comunicação, né, Aline? Exatamente. A comunicação hoje, eu falo que é a habilidade do século. Uhum. Então, você tem que treinar essa habilidade para você conseguir se projetar para o mundo. Eu falo que a cara que você não coloca é o dinheiro que você não ganha. Eu concordo. Então, a venda, ela está muito ligada ao seu mindset. Aquilo que você projeta na sua mente, aquilo que você acredita. Então, por isso que eu acho que é muito importante, dentro de uma empresa, ou quando você se propõe a fazer algo, você fazer algo genuinamente. Eu acredito nisso que eu vou falar para você. Eu acredito em comunicação, eu vivo a comunicação. Isso está no meu dia a dia. Então, eu tenho total propriedade para falar para você, porque é algo que eu
para mim está muito consistente dentro da minha mente. Eu estudo, eu busco, eu me interesso pelo tema. Então é algo natural, genuíno quando eu vou falar para você, quando eu vou vender, entre aspas, a comunicação. Joel, por que a comunicação é importante? Porque eu acredito nisso. Então eu sempre falo que quando você entra em um negócio, quando você se propõe a fazer algo, entenda sobre aquilo. Busque conhecimento. Não é só, eu vou falar sobre esse tema porque esse tema está na moda e eu quero ganhar dinheiro. A chance de não dar certo é gigantesca. Sim. Se você colocar porque o dinheiro você não na está frente, envolvido. E outra, Joel, eu costumo falar para as pessoas, quando eu dou treinamento, que não adianta você querer ir para a etapa número 10. A comunicação ela é uma jornada. E ela começa na sua mente. Ou seja, você sabe quem você é? Você já fez o seguinte treinamento? Quais são as fortalezas do Joel? Anotar. Peraí, deixa eu ver aqui. O que me faz único no mundo? Não existe 2 Joel no mundo. Concorda? Existem vários, mas igual a você, não existe. Verdade. Então você traçar as suas qualidades, os seus pontos fortes. O que diferencia o Joel do Thiago, por exemplo? Você tem que estar muito certo das suas qualidades e daquilo que você pode oferecer. E a partir disso, você fortalecer todo dia na sua mente. Quem eu sou, o que eu tenho para oferecer. Você dá algum tipo de curso, palestra sobre isso? Essa é uma coisa que me interessa. Sim, né? Joel. Eu, além de palestras, treinamentos para empresas, enfim, para grupos, eu também dou mentoria. E no meu processo de mentoria, eu abordo exatamente a jornada da comunicação. O que seria a jornada da comunicação? Não adianta, eu encontro muitas pessoas que falam assim, eu falo muito bem. Só que às vezes você fala de uma forma que está espantando a outra pessoa. Não é só falar. Primeiro que 93% da comunicação não está na fala, está na linguagem não verbal. Está no som, no tom da sua voz. Entende a diferença de eu chegar aqui e falar o seguinte: nossa, Joel, adorei aqui sua empresa. Olha, muito legal. E eu chegar aqui e falar assim, nossa, Joel, muito bacana a sua empresa, super bem estruturada. Você consegue... Passa 2 imagens completamente diferentes. 2 imagens aí, né? Completamente diferentes. Aqui, ó, descontrolada, falando alto. Aqui não. Seriedade. Oi, Joel, depende nossa, do que você quer gostei fazer da também, sua empresa. Né? Então assim, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente precisa construir a comunicação da nossa mente, entendendo, obviamente, as nossas fortalezas e usando as técnicas da comunicação para que eu possa transmitir para as outras pessoas aquilo que eu tenho de melhor da minha marca. Porque eu tenho uma super marca, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Tecnicamente, eu sou o melhor, mas eu não consigo comunicar isso às outras pessoas. Primeiro, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu chego no lugar já encolhido. Essa é a primeira barreira, né, para se quebrar. A primeira barreira, eu não consigo demonstrar segurança para as outras pessoas, confiança. Então, olha a diferença da postura. Eu chego aqui assim e eu estou aqui assim. Então, assim, é uma trajetória que você precisa trabalhar. É a sua postura, é a sua linguagem não verbal, é o seu repertório, é a fala. Qual que é o tom de voz que eu vou usar? O que eu falo em determinado momento? Porque tem momentos que você tem que observar. A gente tem que colocar em prática a escutativa. Ou seja, eu só consigo trazer uma comunicação adequada se eu souber aquilo que você precisa. Então, para isso, eu preciso escutar, preciso entender. Joel, eu costumo falar nas minhas palestras, treinamentos que eu dou para empresas, grupos, enfim, para todo mundo que precisa trabalhar a habilidade do século, que é a comunicação. Então, acho que cada um tem a sua fragilidade. Muitas empresas, às vezes, elas me contratam para eu analisar toda a jornada da comunicação da empresa. Que eu costumo falar que não adianta você ter um Instagram maravilhoso e quando a pessoa entra em contato, ela é maltratada pelo atendente. Então, você entende como a comunicação passa por vários processos. E a mentoria, por quê? Eu procuro analisar o ser humano, qual que é a dificuldade que o Joel tem na área da comunicação. Porque a gente não pode padronizar. A dificuldade que eu tenho não é a mesma que você tem. Então, eu procuro trabalhar a jornada da comunicação, que é desde a mental. Você entende quem você é? Você sabe quais são as suas fortalezas? Porque se você não souber, você não vai conseguir transmitir isso às outras pessoas. Os seus valores, o seu propósito, o seu objetivo. O que você tem a oferecer de melhor? Porque não adianta também, eu já tive casos, tá, de conversar com pessoas, influenciadores, que falavam assim, não, eu quero ser influenciador. Tá, mas você vai influenciar no sobre o quê? Né? Lifestyle. Eu falo assim, mas hoje em dia, o que mais tem são pessoas falando sobre lifestyle. Mas o que você tem de diferente no seu lifestyle?
Ah, não sei. Eu falei, então primeiro você precisa descobrir o que você tem de diferente para oferecer. Ou muitas vezes não é o diferente. É o arroz com feijão, mas que vai ter um atrativo, vai ter aquele tempero que o outro não tem. Porque nessa gama, eu falo que a internet hoje é uma feira. A gente tem centenas, milhares de barracas. Por que ela vai escolher comprar na sua e não na do vizinho? Então, tudo isso eu procuro entender no meu processo de mentoria. Então, entender o seu público-alvo. Com quem que você quer conversar? Qual que é a pessoa que vai consumir a sua marca? Quais são as dores dessa pessoa para você poder atingir? Isso é muito importante. Porque o que a gente vê hoje, muitas pessoas no mercado, é querer vender uma caneca para pessoas que adoram tomar o seu chá, o seu café no copo, por exemplo. Não gosta de caneca. Sim. Qual a chance de eu vender para essa pessoa? Reduzidíssima, zero. Então, entender o público-alvo é o ponto principal da comunicação. E aí você coloca em prática técnicas como storytelling, linguagem não verbal. Porque a comunicação, eu falo que tudo comunica. A roupa que você veste comunica, a cor que você escolheu para o logo do Executive Talk comunica. Então você tem que pensar em cada detalhe, é uma construção. Então não adianta, eu falo muito bem. Você fala bem mesmo? Você consegue colocar sua fala de uma forma assertiva? Ou você fala demais e você acaba espantando a sua audiência com as coisas que você fala? Sim. Então isso é muito importante. Aquela história, fala muito bem do quê, exatamente, Exatamente. né? Hoje, com essa humanização, onde tem lá, por exemplo, o presidente da CIMED, que é um cara que coloca a cara pra bater. Isso, exatamente. A Carla da CIMED. Hoje, a pessoa tá exposta lá. Então ele tem, isso é importante, né? Quando a marca tem um CEO, um líder ali colocando a sua cara, é porque a responsabilidade ainda fica maior. Sim. Porque imagina só, é o público, né, dessas pessoas chegando lá e falando, você é uma picareta, eu não sou nem bem atendido nessa empresa e tal. Então você imagina o cuidado que essa pessoa vai ter. Então é positiva não só para esse CEO aparecer, ele tá colocando a cara dele ali para assegurar de que o produto tem uma qualidade maior, né? Essa é a importância da humanização das marcas, né? Sim, na verdade as pessoas se conectam com pessoas. Então hoje o mercado, ele entendeu isso, né? Mais do que era antes. Porque eu acho que com a internet proporcionou às pessoas a enxergar a comunicação de uma outra forma. Enxergarem a importância que a comunicação exerce. E como pessoas se conectam com pessoas, o que muitos empresários estão fazendo? Bom, se eu colocar minha cara na marca, eu vou gerar muito mais valor, muito mais conexão com as outras pessoas, com o meu público. Então a pessoa, ela não compra o produto, ela compra o estilo da marca, os valores da marca. E quando você tem uma pessoa que representa isso, é muito mais fácil de você gerar conexão. Então, por exemplo, a gente vê o Alexandre da Cacau Show. O Alexandre da Cacau Show, ele construiu uma história, ele se apropriou da história dele no primeiro momento. Que é um menino que começou com uma dificuldade, tentando ganhar uma grana extra, enfim. Se deparou com uma dificuldade, porque na Páscoa ele começou a fazer ovos de Páscoa e recebeu uma encomenda muito maior do que ele tinha para atender. Então, a partir daí, ele viu um negócio e construiu a empresa dele na área de chocolate, enfim. Criou a Cacau Show. Então ele se apropriou dessa história que gera um vínculo muito maior e ele colocou a cara dele na frente da marca. Então hoje ele tem construído um império em volta da Cacau Show. Então é o complexo da Cacau Show, ele tem o livro do Alexandre, ou seja, ele defende aquilo que eu falei para você no começo, da comunicação de dentro para fora. Ou seja, ele tem uma cultura organizacional que ele conhece os seus funcionários, que ele incentiva essa relação humana, esse engajamento. As pessoas, elas criam o quê? Uma memória afetiva. Elas criam um vínculo emocional com a marca. Sim. Então, quando eu vou comprar, eu chego no shopping, por exemplo, eu tenho a Cacau Show, uma outra marca X. A chance de eu ir na Cacau Show é muito maior. Por quê? Porque eu tenho uma conexão emocional com a marca. Então essa é a construção da comunicação que eu falo quando você humaniza. Quando você coloca o seu representante ali, colocando a cara. Sim. Por exemplo, você vê hoje a Carla da CIMED, o João Adib, eles vão pra rua. Eles fazem campanha, eles fazem várias collabs, que é uma parte da comunicação que está sendo muito explorada pelo marketing, agregar público, agregar valor. Então o que eles fazem com o Carmed? Ela coloca o Carmed, ela faz uma collab com a Ana Castela.
que é uma cantora que está super em evidência. Sim. Com Burger King. Eles foram para a porta do Burger King no dia da divulgação da collab. Então, quando você chega e fala, caramba, se essa empresária desse porte vai pra rua, próximo da gente, ela é gente como a gente. Sim. Agora, interessante, o João Adib e a Carla, eles estão falando de uma marca de remédios, né? Não é tão usual você se conectar com o público falando de uma marca de remédios e tal. Então é muito interessante isso, que essa funciona é a para virada todas de as chave. áreas. Então, quando você quer fazer o que todo mundo faz, a chance de você ser reconhecido é bem menor. Uhum. Porque todo mundo está fazendo aquilo. Aonde que está? A virada de chave está exatamente em você criar o diferencial. Então, qual foi o diferencial deles? Normalmente, quando você fala de uma distribuidora, de uma indústria farmacêutica, você imagina algo mais engessado. O que eles fizeram? Eles humanizaram totalmente a marca. Então, hoje você fala da CIMED, você não consegue falar da CIMED sem lembrar do João Adib ou da Carla. Sim. Entende que duas marcas se unificaram. E o cuidado aumenta, que foi o que você falou. Porque o João, ele está ali, diretamente ligado à marca CIMED. Então, ele tem que tomar muito mais cuidado com o que ele faz na vida dele para isso não resvalar na CIMED. Então, isso é muito importante, esse cuidado, você se expõe muito mais, o seu risco é muito maior, você tem os benefícios e você também tem os malefícios disso, então por isso que você tem que colocar muito bem na balança e você tem que ter esse cuidado e saber trabalhar em conjunto, porque as duas marcas estão unificadas. Quando a pessoa tá ali no Instagram, ela tem muitas vezes duas redes sociais, uma do produto dela ou do serviço que ela presta e uma pessoal. A gente está falando de humanizar, então tem que mostrar um pouquinho da sua vida e não só você ali falando do seu produto. O que você acha disso? Eu sou totalmente defensora da humanização da marca. Então, eu acredito que as pessoas, elas querem se sentir representadas. Eu quero me identificar com a outra pessoa. Então, a partir do momento, vamos dar o exemplo do Executive Talk do Joel. Quando eu tenho uma marca Executive Talk, a chance de eu criar uma conexão com a marca, se não tiver ali uma pessoa representando, ela é bem menor. Sim. Quando você funde o Joel com o Executive Talk, automaticamente, se eu me identifico com o Joel, eu vou consumir a sua marca. Você entende que as duas coisas estão caminhando no mesmo caminho? Sim, eu vou dar um exemplo para vocês da Virgínia. A Virgínia, essa semana, ela alcançou 50 milhões de seguidores no Instagram. Uau. Qual que é o grande diferencial da Virgínia? Ela ser real. Ela mostrar a vida dela como ela é. Ou seja, ela expõe as filhas, ela acordando, ela com a espinha, ela com a dificuldade que as crianças estão ali, começa a brigar e não quer comer. Enfim, é a vida real. Hoje, mais do que nunca, as pessoas, elas querem o que é real. Até mesmo porque a gente vive nessa era do digital, que muita coisa é maquiada. A gente entra no Instagram, ninguém sabe quem é quem de verdade, no sentido de visual, de vida, de estilo de vida, porque ali são recortes do nosso dia a dia. Então, quando você vê uma pessoa sendo real, mostrando quem ela é, cria uma identificação. Então, eu busco aquilo que é semelhante a mim, até para eu me sentir segura. A identificação mora exatamente nessa semelhança. Então, se eu vejo... obviamente que você tem que ter um bom senso, porque a partir do momento que você funde a sua marca pessoal com o seu negócio, você tem... alinhado, né? Exatamente. E isso é um dos itens da comunicação que você tem que se atentar. Não é tudo que você pode postar na sua rede social dependendo do seu propósito. Exato. Então, se você tem uma rede social que você fundiu o pessoal com o corporativo, com o seu negócio... Tem certas coisas que não convém, não pega bem pro seu negócio. Então, você tem que tomar cuidado. Então, vai postar com seus filhos? Você vai postar com seu filho. Porque se você quer gerar uma conexão com um homem de negócio, que tem uma família... Que é pai de gêmeos, por exemplo. Pô, é legal. Porque você quer saber gêmeos. Quem é o Joel. É. Porque eu quero confiar no Joel. A partir do momento que eu vejo ele, é um homem, né, casado, tem... gêmeos, que legal, adoro criança, faz que bonitinho, né, um lifestyle também. Exatamente, né? Então você gera o quê? Você gera conexão, eu me identifico, porque eu quero ver os filhinhos do Joel, poxa, eu também tenho gêmeos, ou não, eu tenho um filhinho, eu adoro criança, poxa, eu adoro negócio, ele fala sobre negócio, então você entende que eu desperto na outra pessoa o interesse genuíno sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estou agregando valor à vida dela, à rotina dela.
Você pode inspirar, né? Ou mostrar que putz, todo mundo é igual, né? Todo mundo tem ali uma vida meio que parecida, Sim. além da coisa mais engessada, Sim. que é o que a gente mostra nas redes sociais. Às Sim. vezes. E você consome, Joel, organicamente. É diferente quando você tem uma marca, que eu falo que você entra no Instagram, poucos e bons, só né? tem post do Canva. Então, quando você entra ali, você entra já para buscar sobre algum assunto específico. Quando eu vejo uma pessoa falando ali no Instagram, é como se fosse um reality da vida da pessoa, certo? Então eu consumo naturalmente. Então você vai falar sobre a sua marca de uma forma orgânica. Você não vende diretamente, você vende o estilo e automaticamente a outra pessoa ela vai consumir. Então você entende que o consumo, ele é muito mais rico do que se você tem ali um monte de post do Instagram, ou seja, eu só vou consumir aquilo quando eu quiser consumir sobre aquele assunto. É diferente quando eu consumo você postando ali sobre o seu dia a dia coisas que eu gosto. Pô, me conectei, eu quero ver a pessoa indo pra academia, eu quero ver o treino que ele vai postar, eu quero ver ele postando sobre o filho. Então eu tô ali vendo naturalmente, pra mim é um momento de relaxamento. Então, quando você fala sobre Executive Talk, eu já absorvi natural, num outro momento, no momento que eu tô de lazer. Não necessariamente eu estou pensando sobre aquilo, mas o meu subconsciente, ele armazena todas essas mensagens. Acho que é interessante isso, porque às vezes, a gente falando só do Executive Talk, por exemplo, eu posto cortes aqui, né, de executivos que vivem experiências interessantes no dia a dia, que as pessoas se identificam também, e posto algumas notícias sobre o mundo corporativo. Tudo isso aí não mostra a minha opinião. Sim. Né? É tudo muito imparcial. Isso também não conecta muito, né? Porque quando você mostra ali um pouco do seu dia a dia e tal, que a pessoa se conectou com você, ela também quer saber um pouco da sua opinião. Em alguns temas, por exemplo, eu não dou a minha opinião sobre gestão humanizada, sobre não sei o que, eu estou aqui só ouvindo as pessoas e tal. É muito mais difícil para eu comunicar, né? Com o público. Dessa forma, sem mostrar um pouco da minha opinião. Por exemplo, quem faz isso muito bem é o Ricardo Amorim. Ele vai lá e dá a sua opinião. Ele é um cara estudado e tal. Ele é um jornalista, então ele já está ali naquele papel. Eu vejo que tem alguns posts dele lá, igualzinho aos meus, e não foi proposital, depois que a gente vai vendo, mas ele também coloca a cara lá e fala, sabe o que eu acho? Eu acho isso, não sei o quê. Né? Aí que conecta, aí que eu falo, pô, eu quero ouvir o Ricardo, o que ele tem pra dizer. E eu não fiz isso ainda. Então é interessante esse papo, inclusive isso aqui é quase um curso de graça, as pessoas têm que aproveitar. Isso aqui é de graça, daqui a pouco, ó. Né? É verdade. Vai vir o curso, é só pra quem assinou, né? Vamos lá, não, né? mas assim, eu acredito que o conhecimento, ele só serve se ele é compartilhado. Exato. Então hoje, por exemplo, no meu Instagram, eu tenho já o hábito de postar conteúdo relacionado à comunicação. Porque não adianta a gente pensar assim, eu quero ganhar dinheiro só fazendo curso, dando mentoria. Óbvio que todo mundo precisa ganhar dinheiro. E eu costumo falar que você não coloca o dinheiro que você não ganha. Então, pra você ganhar o dinheiro, você também tem que construir uma comunidade. As pessoas, antes dela comprar o seu serviço, elas compram você. Elas compram aquilo que você agregou para a vida delas. Então, o que eu quero, o meu valor, o meu propósito, é trazer conhecimento, é mostrar para as pessoas que todo mundo, com este celular, pode se comunicar com o mundo todo. Joel, entende que você, eu e todos, cada um que está aqui assistindo esse podcast na sua rede social, tem um canal hoje em dia? Antigamente, há 20 anos atrás, tá? 10 anos atrás, para um artista se tornar famoso, ele precisava estar numa emissora de televisão, na rádio, na capa de uma revista. Quem não lembra da Caras? Para você ver a intimidade de um artista, ou era através da televisão, programas de televisão, então você esperava, não é que nem hoje que você entra na internet, você coloca, eu quero assistir o programa tal e aparece. Não, você tinha que esperar o horário daquele programa para você assistir. Perdeu? Perdeu. Você não ia conseguir, né, assistir novamente, a não ser que reprisasse. É o máximo quando você tinha uma TV moderna que gravava ali no horário. Exatamente, e tal, mas né? Videocassete, mas quantas vezes você fazia complicado, isso? Você via pela revista Caras. Hoje não. Hoje a gente tem a rede social. A rede social, você tem o poder de comunicar o que você quiser. Então eu falo, como que você não utiliza a maior vitrine, o maior canal que é a internet? Entende? Então, hoje,
o poder da comunicação está às suas mãos. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas é: todo mundo pode se comunicar usando um celular. Né? É incrível, é quase que você tá com aqui, ó, Globo, Record, Band na sua mão. Na Se sua você mão. quer falar algo para Na sua alguém. mão. Isso aqui vai chocar o mundo, fala, né? Ou isso aqui vai agregar, fala. Tá aqui, né? Tá na Sim. sua mão, que loucura Sim, isso, e né? mais do que isso, hoje eu sou um canal. É. Eu sou um canal, eu posso oferecer conteúdo no meu canal e falar com o mundo todo. Eu não falo somente com as pessoas que estão na minha bolha, no meu ciclo. Eu consigo falar com amigos que estão em Vancouver, com amigos que estão na China. Eu falo com o mundo todo. Então, você utilizar esse recurso aqui, esse canal, é a maior riqueza que você tem nas suas mãos. Então, a minha missão de vida é mostrar para as pessoas que a comunicação é capaz de transformar vidas. Se você, Joel, é o melhor profissional da sua área e você não sabe se comunicar, de nada adianta. Saiu uma matéria na Exame, recentemente, nas últimas semanas, que fala que hoje os profissionais, eles buscam trabalhar a sua marca pessoal. Por quê? Porque é o maior ativo que nós temos. É a minha marca, o meu nome, Total. o que eu posso oferecer às outras pessoas. Então, eu tenho que usar a comunicação de uma forma assertiva para eu comunicar e transmitir a mensagem que eu desejo. O que eu estou construindo na minha marca? O que eu vou transmitir às outras pessoas? Porque é o seguinte, tudo depende do seu objetivo. Eu quero crescer nas redes sociais, número. O meu foco é número. Não importa, eu vou fazer dancinha, tiver que fazer porque eu quero crescer número. Ok, listo, é o seu objetivo. Agora não, eu quero construir uma credibilidade a longo prazo. Não existe, gente, resultado instantâneo. Resultado instantâneo eu falo que é só o miojo. 3 minutos você põe lá, resultado. Então, às vezes você vê muitas empresas, muitas marcas pessoais, que a pessoa acha que ela vai fazer meia dúzia de conteúdo, ela vai postar, ela vai investir X tempo em algo e vai dar certo. Ela não quer dedicar tempo numa construção médio e longo prazo. E aí elas não conseguem o resultado, ficam frustradas. Mas será que você ficou frustrada porque você não investiu o tempo correto? Você não trabalhou na sua credibilidade? Você não construiu uma reputação? Porque hoje em dia você usar a comunicação com intencionalidade para você comunicar os seus valores e aquilo que você quer construir, que você quer atingir. Aline, e marketing de influência, né? A gente fala, nossa, marketing de influência pode ser muita coisa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. O marketing de influência hoje, com as redes sociais, ele está cada vez mais em pauta. Por quê? Porque a influência é o que faz com que... O poder da influência. Existe um livro muito bom que fala sobre esse assunto. Ele fala que todos nós influenciamos no nosso dia a dia. O que é influência? Quando eu falo, né, você me segue nas redes sociais, você é meu amigo, enfim, e eu tenho uma credibilidade com você, certo? Então, quando eu começo a falar sobre um assunto, eu gero uma influência. Eu gero uma influência em você sobre aquele assunto que eu estou falando. Então, vou falar numa esfera pequena, tá? Todo dia eu vou tomar café na padaria do José. E todo dia eu falo que o pão de queijo da padaria do José é o melhor. De tanto eu ver, de tanto a pessoa assistir eu falando sobre o pão de queijo da padaria do José, ela se sente influenciada a um dia ir lá e provar o pão de queijo do José. Então, o que as empresas fazem hoje em dia? As empresas, elas usam do marketing de influência para colocar o seu produto nas mãos de pessoas que influenciam um número grande de pessoas, ou nas redes sociais, enfim, nas suas plataformas. Então, por exemplo, eu sei que a Virgínia, que é a sensação do momento, ela influencia muitas pessoas, muitos jovens, muitas meninas, adolescentes, né, que querem ser uma Virgínia. Então, eu coloco um produto nas mãos da Virgínia para ela fazer uma divulgação. E ela vai gerar o quê? Uma influência naquele público que segue, que compra a Virgínia, a credibilidade e tudo aquilo que ela vende. Então, hoje o marketing de influência está sendo muito usado pelas empresas para colocar o seu produto nas mãos de pessoas que geram influência num grande público, na massa, enfim. Para conseguir mesmo, é como se fosse a vitrine, né? Eu quero projetar o meu produto a um grande número de pessoas. Então, eu uso o marketing de influência, ou seja, eu coloco o meu produto nas mãos das pessoas que influenciam um grande número de pessoas.
Legal, quase que um outdoor ali humano, né? Exatamente. Um outdoor ideal humano. Essa questão, me veio uma questão aqui, entre parênteses, a vida de uma Virgínia, por exemplo, né? Ela é hoje a grande vitrine de vários produtos de lifestyle e tudo mais. Como que é? Você já parou para pensar um pouco ou estudou sobre a vida dessa pessoa? Porque ela tá o tempo todo trabalhando, né? Se ela posta acordando, se ela posta ali de tarde, no final de semana. Essas pessoas, elas têm um tempo para elas fazerem isso? O que você já viu sobre isso? Porque me parece bastante exaustivo em algum momento. Joel, a rede social ela é um recorte da sua vida. Ela não é 100% do que acontece. Então, a partir do momento que você liga o celular, você já está sendo intencional. Ou seja, eu quero gravar isso, eu quero mostrar isso às pessoas. Você acha que a Virgínia, em 24 horas, ela não... muitas vezes tem um desentendimento com o marido, às vezes se irrita com alguma outra coisa no dia a dia dela, enfim, faz parte, somos seres humanos. Só que nem tudo ela posta. Algumas coisas ela registra, porque isso faz parte da marca pessoal da Virgínia. A Virgínia, ela se destacou exatamente por fazer a dancinha, por mostrar o dia a dia dela, por mostrar as filhas. Então, é uma característica dela, é isso que conecta ela com o público, é isso que faz ela vender. Então, ela tem o trabalho dela voltado a esses recortes do seu dia. Sim. Ou seja, dá pra se programar, dá pra se organizar pra não fazer aquilo, porque já vimos, né, pessoas com burnout, tanto mostrar, chega uma hora que não aguenta mais então, e tal. Mas aí você tem que ter um equilíbrio. Por quê? Hoje, se a gente for se comparar às outras pessoas na internet, você enlouquece. Porque sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém mais bem-sucedido, com um carro melhor. Então, assim, ou você sabe quem você é e você entende qual que é a sua rotina e o que você pode fazer, o que está ao seu alcance, ou a chance de você ter um burnout é gigantesca. Sim. Então eu costumo sempre falar o seguinte: calma, respira e trace o seu objetivo. Para você conseguir criar conteúdo e você conseguir registrar e você conseguir transmitir de forma intencional e que não afete a sua saúde mental. Até para que você consiga construir uma mensagem. Porque o que tem também, Joel, são aquelas pessoas que acham que elas têm que gravar o dia inteiro. Tudo. E aí ela não consegue criar uma narrativa. Eu não consigo entender quem é a pessoa. Eu não consigo entender o que ela quer transmitir para mim. Ela tá fazendo, né? Exatamente. Então, é muito importante você construir uma narrativa e você entender o que eu quero comunicar. Então, peraí, se eu estou falando sobre comunicação, se eu estou falando sobre o meu trabalho, o mundo corporativo, o que eu vou registrar? Eu tenho que mostrar minha vida pessoal? Tenho, porque isso conecta. Só que o que eu vou mostrar da minha vida pessoal? Então, que tem a ver com o que eu estou oferecendo, né? Que tem a ver com o que eu estou querendo mostrar. E obviamente que fora do que eu estou oferecendo. Vamos dar um exemplo de uma Betina. A Betina, ela se destacou no mercado. Quem não lembra, lá na Empíricos, lá atrás, quando ela fez um vídeo que viralizou, e foi um vídeo super difícil pra ela, né? Porque ela entrou num momento de crise, né, cara? Exatamente, pra imagem dela, e ela conseguiu reverter isso. Hoje você entra no Instagram da Betina, a Betina, ela super humanizado, porque a cara dela que está ali, ela vende o lifestyle da Betina. Fala de coisas pessoais até, né? Por que ela fala de coisas pessoais? O que ela vende, Joel? Ela vende a independência financeira. Ela vende você sair do salário, do CLT e você ter sua independência financeira, você ganhar muito dinheiro, viajar o mundo e ter flexibilidade de horário. É isso. Então, para ela vender, ela precisa viver. Mostrar. Então, ela vende independência financeira, ela vende um certo status, ela vende essa liberdade de tempo e ela fala constantemente, o seu maior ativo é o seu tempo. Então, se você consegue ganhar dinheiro com a internet, você consegue ter o quê? Tempo. Sim. E não adianta você ter tempo se você não tiver dinheiro. É exatamente isso que ela fala. Então, ela vende isso através do seu conteúdo intencional diário. Então, ela posta na viagem X, ela posta no carrão. Ela fala isso abertamente. Sim. Porque é a intenção dela de gerar esse desejo na mente das pessoas. E é legal isso porque, assim, ela foi meio que perdoada, né, pelo público, que, isso aí é uma farsa e tal, e ela mostrou que não, todo mundo pode, inclusive, cair, se levantar, fazer de novo, fazer melhor, né, então tem muita mensagem ali que é importante. E aí também quebra algumas crenças de que pessoas, para ganhar dinheiro, você tem que vender a tua vida.
trabalhar demais e tal. E não é bem assim. Eu tô fazendo meu dinheiro trabalhar para mim, por isso que eu tô aqui em Paris, eu tô aqui em Veneza, né, e tal. Então é bem interessante, realmente. Eu sou um seguidor. E um ponto que você falou da Bettina, que é a gestão de crise. Isso é muito importante hoje nas marcas pessoais e nas empresas. Primeiro que a gente sempre tenta prever, na verdade nem prever, a gente tenta não entrar no momento de crise. Então quando você cuida muito bem da sua comunicação, você evita se deparar com o momento de crise, porque é muito mais difícil de você reverter. Quando você entra nesse momento de crise, você tem que ser muito assertivo e muito rápido para reverter a situação, para isso não gerar um impacto maior negativo na sua imagem. Por quê? Você demora anos para construir uma marca. Você demora 1 segundo para você destruir. Então tem que tomar muito cuidado. A gente viu o que aconteceu recentemente com o Thales. Que uma declaração infeliz que ele deu causou uma polêmica muito grande e atingiu diretamente a imagem dele, os negócios. E quando eu falo da imagem pessoal que converge com a empresa. Exato. Então o Thales, ele não é só o Thales. O Thales, ele representa uma marca. E a partir do momento que ele fala algo que não é bacana para a imagem dele e para a imagem da marca, você gera uma crise nos 2 pontos. O que é muito sério, porque aí toda a empresa tem que trabalhar não só na crise do Thales, mas na crise que ele gerou na marca corporativa. Uma empresa de educação, né? Exatamente. Tem muito a então ver, tem que tomar muito cuidado. E a Bettina, ela conseguiu fazer isso muito bem. E eu acho que ela fez isso porque ela humanizou. Ela falou, realmente, eu passei por um momento difícil, mas eu dei a volta por cima e eu consegui, com esse momento difícil, transformar a minha carreira, transformar a minha vida. E ela gerou uma conexão muito maior com as pessoas. Voltamos para o público-alvo. Toda marca tem o seu público-alvo. Então tem os que gostam de amarelo, tem os que não gostam de amarelo e os que gostam de branco. E você vai ter o seu público, você vai ter o público para te aplaudir, como você também vai ter o público para te vaiar. E tá tudo bem, você tem que ser muito bem resolvido em relação a isso. Só que você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, porque existe um limite do aceitável hoje, socialmente. Exatamente. Né? Então eu acho que você cuidar da comunicação nesse sentido é muito importante. Você falou do Ricardo Amorim e de você expressar a sua opinião. Então ele está ali naquele papel e ele tem um público que consome, que espera isso dele. Então se ele não emite a opinião dele em relação a algumas coisas, não é o que você... Não é o que eu quero ver, entendeu? Eu quero ver o Ricardo Amorim falando de determinados assuntos, trazendo a opinião dele e tudo mais. Então você tem que saber qual que é o seu papel, o que você quer trazer para as outras pessoas. Então, por exemplo, o Joel. Joel, ele tem uma empresa de contratações, uma empresa da área de RH, certo? Então, nem tudo você vai poder abordar, porque não condiz com o seu negócio, não tem sinergia com o seu público-alvo. Então você pode emitir a sua opinião, você pode, em relação a alguns assuntos. Alguns assuntos, exatamente. Entendeu? Então eu acho que você saber colocar isso na balança, quando eu falo e quando eu fico quieto, porque às vezes o silêncio comunica. E muitas vezes é melhor você ficar quieto do que você abrir a boca para falar uma coisa que não é bacana para aquele momento. Ou seja, se você for conectar o teu pessoal com a tua empresa, você virou uma empresa. Exatamente. Acabou. Exatamente. Não vai querer ficar falando de coisas pessoais que você acha aqui e ali, que não é ideal, dependendo. Tem que estar ligado com a empresa. Eu acho que assim, não é ideal. Quando você funde a sua marca pessoal com a marca corporativa, você tem que entender o que é coerente para os dois. Então você pode dar a sua opinião pessoal em relação a algumas coisas, sim, desde que esteja coerente com a mensagem que você quer transmitir, com o seu negócio, com o seu objetivo. Não é, eu falo tudo, eu falo mesmo. Não é assim que funciona a vida, entendeu? Não. Eu sou assim mesmo. Não é assim. Você vive em sociedade. Então, quando você vive em sociedade, você tem que saber se comunicar e saber viver em sociedade. Então, isso é muito importante, você desenvolver esse bom senso, que também entra na parte da comunicação. E networking, Aline? Qual a importância do networking nesse mundo da comunicação? Networking, para mim, ela é uma das principais armas da comunicação. 80% das oportunidades profissionais, elas surgem através do networking. Ou seja, eu confio muito mais em conhecer uma pessoa e comprar o produto de uma pessoa se ela é indicada por uma outra que eu conheço. Então a gente fala que o interessante é sempre fazer um triângulo.
E como que eu posso aproveitar esse triângulo dentro do networking? Eu tenho que aumentar a minha rede de contatos, porque quanto mais eu sou vista, mais eu sou lembrada, certo? A repetição. Então, quanto mais eu exponho a minha marca intencionalmente nos lugares que me agregam valor, mais eu sou vista. Então, a chance de eu ser lembrada é muito maior. Então, como que eu gero conexão com as pessoas? Então, por exemplo, eu estou num evento. Cheguei no evento, eu tenho que ter uma noção, e a escutativa e o olhar é muito importante, a observação. Eu chego no evento, eu tenho que entender quais são as pessoas que estão abertas para uma interação. Entendi as pessoas que estão abertas. Pô, eu conheço algumas pessoas aqui, conheço o Joel. Eu quero me conectar com o Thiago. Eu vi que o Joel, ele conhece o Thiago. Então, Joel, tudo bem? Nossa, eu super admiro o Thiago, o trabalho dele é muito legal. Você consegue me apresentar? Eu já criei um elo. Automaticamente o Thiago vai ser muito mais receptivo. Por quê? Porque ele conhece o Joel. Ele admira o Joel. Então eu criei um elo emocional. Então você usar o network para você expandir o seu negócio, expandir a sua rede é muito importante. E, obviamente, você saber aproveitar muito bem a comunicação. Eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente tem as redes sociais. Nosso trunfo, que a gente fala disso o tempo todo. Sim. Quando eu vou num evento, quando eu vou encontrar algumas pessoas, por que não eu entrar e pesquisar sobre aquele evento, as pessoas que estarão... Qual que é o estilo de pessoas que frequentam esse evento? O que elas buscam? Eu vou fazer uma entrevista, vou numa empresa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que entrar no site da empresa, quais são os valores, quais são os propósitos, quais são as pessoas que trabalham nessa empresa. Eu já chego com um repertório. Então, eu já chego, eu já observo. Automaticamente, eu vou construir o meu assunto relacionado com pontos de conexão com essas pessoas. Eu vou falar de coisas que as pessoas se interessam, de assuntos que essas pessoas se interessam. A chance dessa pessoa se conectar comigo, ela é muito maior. Então, isso é muito importante. Sem dúvida. E uma coisa que eu costumo falar não é só você chegar no lugar e conversar com as pessoas, é você manter este relacionamento. E as pessoas às vezes têm dificuldade. Eu chego, eu conheci o Joel aqui. Eu não pego um contato do Joel, nunca mais eu vou ver o Joel na minha vida. Não. Eu tenho que manter este contato. Então, eu cheguei no lugar, eu conheci a pessoa, eu vou conversar, eu vou me interessar genuinamente por ela. Legal. O que eu vou fazer depois disso? Eu vou pegar o seu contato, a sua rede social, o seu LinkedIn, o seu Instagram. Eu vou interagir com as coisas que você posta, com aquilo que você fala. Por quê? Porque se você posta algo no LinkedIn, é porque você gostou daquele assunto. Você quer uma interação. Então, eu também tenho que criar este vínculo, essa conexão no nosso dia a dia. Não é só eu vou lá, faço meu network, conversei com a pessoa, conheci a pessoa e acabou, morreu. Não, eu tenho que manter. O relacionamento é como se fosse uma planta. Eu tenho que regar ele todos os dias para poder construir algo sólido. É muito difícil as pessoas fazerem isso, né? São tantas pessoas, LinkedIn, diversos números e tal. Mas o ideal é fazer isso mesmo, é construir relacionamentos genuínos, hoje, né? É fundamental, para você se conectar realmente com a pessoa. E networking, ele requer investimento. Investimento de tempo, investimento de energia, investimento às vezes de dinheiro. Você tem que sair, estar em lugares intencionalmente. Então eu quero fazer novos contatos no mundo dos negócios. Eu quero fazer novos contatos no mundo dos negócios. Então eu tenho que estar onde essas pessoas estão. Eu vou em evento, eu vou em reuniões de negócios. Eu tenho que dedicar um tempo para isso. Às vezes é cansativo, faz parte. Você tem que chegar num lugar e você tem que gastar energia conversando com a pessoa. Então você tem que estar disposto. Não adianta você querer aumentar sua rede de contatos se você não sai da sua casa. Desculpa. A chance de você fazer isso vai ser bem reduzida. Você pode fazer através da rede social? Pode, mas você entende que o nível de conexão é muito menor? Bem menor. As pessoas, elas querem se conectar com energia. Pessoalmente, olho no olho. É isso que traz verdade. Essa conexão, entende? Isso foi pra mim uma aula, pra mim mesmo, pegou aqui no meu, porque eu sou bastante resistente a isso, e por incrível que pareça, eu coloco, obviamente, recebo as pessoas aqui no meu podcast, é uma forma de fazer isso. Depois a gente vai para um grupo de RH, onde a gente tem, as pessoas ficam todas lá e você pode se conectar depois com as pessoas que eu já entrevistei aqui, é bem legal. Mas eu deveria ir mais, meu sócio vai muito em evento, eu evito o máximo, mas... Não, é importante, eu senti isso que você falou, faz todo sentido. Quanto mais as pessoas têm contato com a sua marca, mais você gera
uma memória afetiva, mais você será lembrado. E o que é importante também é como você vai construir essa imagem. A primeira impressão, Joel, você tem poucos segundos para a pessoa ter um julgamento em relação a você. Então, entre 2 e 3 segundos, quando você chega no lugar, a pessoa ela já tem um conceito, ela já descreve ali na mente dela quem que é o Joel. Então, por isso, a importância de você gerar um impacto positivo ali na sua primeira impressão. Gerei um impacto positivo, cheguei, transmiti confiança, olho no olho, gerei uma conexão. Automaticamente, a pessoa ela vai estar mais aberto às suas ideias, aquilo que você vai vender para elas. Outra coisa muito importante, quando você gera uma primeira impressão positiva, você gera 60% de chance a mais das pessoas indicarem você para algum projeto. Então, olha a importância daquele primeiro momento, você gerar uma conexão bacana, criar uma boa impressão com as outras pessoas. Pois é. E você demora cerca de 8 interações para você mudar uma impressão negativa. E muitas vezes você não tem esse tempo. Muitas vezes aquela única oportunidade é decisiva. Uma entrevista, por exemplo. Você vai para uma entrevista de emprego. Total. Você não estudou sobre o assunto, você não pesquisou sobre a empresa. Aquela talvez seja a sua única oportunidade. E cada oportunidade vai ser única. Exemplo, às vezes a pessoa passa por mim, passa por um outro gestor dentro da empresa, vai no CEO e não está num dia bom e perde aquela oportunidade. Não estava num dia bom, não estava com energia, não era mesmo. Então cada oportunidade vai ser única, não é só a primeira, né? Todas vão ser únicas. Exatamente. E, bom, seu Instagram, para quem quiser saber mais sobre marketing, posso pedir pra galera seguir aqui? Sim, sim. É Aline com Aline, Y, Mariano. Gente, é o seguinte, minha mãe foi criativa, mas foi bom porque é o seguinte, eu sou uma Aline diferente. Não é, já tem meu Aline com diferencial. Y. Aline né? com Y, só que é o seguinte, o Y é no final. Então, @Aline com Y no final, Mariano. Entra no meu Instagram, porque lá eu falo muito sobre comunicação, posicionamento de marca e mais do que isso. Lembre-se, a cara que você não coloca é o dinheiro que você não ganha. Saia da caixa e mostre ao mundo todo o seu potencial, todo o seu talento. Porque você ficar ali, dentro de uma caixinha, ninguém vai saber o que você tem para oferecer. Então, chega de vergonha, gente. Chega de vergonha, vai lá, fala, mostra ao mundo, se prepara. Porque o que acontece é que às vezes as pessoas elas não dão valor à comunicação. Elas não se preparam. Elas investem muito dinheiro em outras coisas e na comunicação não. Então ela tem ali um super potencial e não sabe se comunicar. E às vezes, naquela única oportunidade, toda a sua parte técnica, tudo aquilo que você construiu a vida toda pode desmoronar se você não tiver uma boa comunicação. Mas como é que eu faço para saber mais sobre isso? Segue a Aline Mariano. Segue a Aline Mariano, entra no meu site, eu dou palestra, treinamento, a sua empresa. Você quer saber como explorar todo o potencial da comunicação do seu time? A comunicação não é só o seu vendedor indo lá vendendo produto. Lembre-se, sua rede social precisa comunicar exatamente aquilo que você quer vender para as pessoas, mas não adianta ela ligar, entrar em contato com você e o seu atendente não resolver o problema dela, ou muitas vezes tratar mal, enfim. Então, pense que a comunicação é uma jornada. Então, cuide de cada passo para você ser bem-sucedido. Obrigado, Aline. Obrigada a você, Joel. Para mim foi um prazer. Obrigada. Valeu.